Pai do Senhor, aos irmãos, que Deus abençoe essa oportunidade que o Senhor nos concede. Gostaria aqui de estar meditando num versículo ao qual Deus colocou no meu coração nesta madrugada. Gostaria de compartilhar com os irmãos um versículo que tem me chamado a atenção, que se encontra no 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e diante. Diz assim a palavra do Senhor: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te, porque deste número são os que se introduz pela casa e levam cativas mulheres nécias, carregado de pecado, levando de várias concupiscências. Amém? Estava meditando aqui na palavra e querendo entender que Paulo vinha dizendo nessa mensagem, 2 Timóteo. Uma mensagem bastante forte, poderosa, que é muito boa para ser aplicada nos nossos dias de hoje. Mas para mim poder falar um pouco sobre essa situação, gostaria de fazer uma menção, voltar um tempo atrás, uns séculos atrás, e observamos como Deus é magnífico no que faz. Observamos que a humanidade ela tem se tornado ingrata perante esse Deus. Muitas coisas Deus fez em nosso meio, independente quem é crente e quem não é. Mas a ingratidão é a mesma. Lógico que queima mais para os nossos irmãos que são cristãos. Mas eu digo a humanidade em geral. Não tem como expressar o tamanho do amor de Deus. Não tem a menção, não tem largura, não tem profundidade, não tem altura. Não dá para expressar. Como a própria Bíblia fala, né? Que o amor dele é de tal maneira pelo mundo que deu seu Filho, o único, por amor da humanidade. Que amor é esse, né? Interessante que quando Deus, que morava na sua eternidade, na sua glória,
Quando ele fez os céus e a terra, vamos começar pela parte. Quando o próprio Deus fez o céu, fez a sua comitiva angelical, separou em hierarquia anjo, serafim, querubim, arcanjo. Nós vimos que Deus viu que tudo era bom. Nós vimos com o poder, com organizado o nosso Deus é. Ele partiu para a terra para fazer a terra. O interessante saber é que o Espírito Santo ele pairava sobre as águas. Alguns chegam até mesmo a relatar que essa expressão pairar sobre as águas, a expressão pairar, alguns relatam que a mesma ação que a própria galinha mãe, ela ajunta os seus filhotes que está dentro do ovo, prestes a nascer. E ele protege, e ali aquece os seus ovos, protegendo, guardando. Assim é a expressão de pairar, a mesma situação que o Espírito Santo fez. Ele pairava, ele guardava, preparando o local para quando viesse o id de Deus. O interessante é que o próprio Deus, que também era o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o interessante é que a Bíblia não chega a relatar que Deus cria o Espírito Santo, porque ele já era o próprio Deus. O interessante saber é que quando Deus começa a manifestar a sua palavra de autoridade para poder fazer as criação, ele cria os céus e a terra. Aí ele vai criando os animais, ele vai criando conforme a sua própria vontade. Ele via que isso era bom. O interessante saber com essa expressão, com essa palavra forte que lemos, é que se nós for ver em Gênesis, Apocalipse, o homem passa por uma montanha russa em altas e baixas. Às vezes eu fico me indagando para mim mesmo do que o homem foge. Uma pergunta que às vezes eu faço para mim mesmo. Porque parece que de Gênesis e Apocalipse você vai ver o homem fugindo de algo, se escondendo de algo. Daqui a pouco você vai entender o que eu quero dizer com essa palavra que acabamos de ler. 2 Timóteo 3, versículo 1 em diante que lemos. Você vai ver que quando o próprio Deus, em sua criação, faz o homem, ele acaba fazendo o homem com a sua própria mão. Se ali se encontra o Pai, Filho e o Espírito Santo. Ele relata, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É um ato bastante lindo, né? Saber que carregamos da nossa natureza as expressões, a impressão digital do próprio Deus. E às vezes nós não conseguimos entender a gravura, o tamanho, a potência dessa expressão que o amor de Deus pela humanidade. É algo que eu vejo que o adversário tem pelejado tanto para que o ser humano não venha acreditar nessa expressão quando ele fala. Às vezes a pessoa não tem um sentido e ouve pela boca de alguém, ou até mesmo os cristãos, quando lê a palavra de Deus, não conseguem ter essa profundidade de entender o porquê ele nos amou. É uma palavra que, é uma pergunta que não tem resposta. Por que ele nos amou? Nós podemos responder o porquê nós amamos nossa esposa, porquê nós amamos alguém. Nós temos uma resposta. Porque não podemos comparar o amor do homem
por amor de Deus. Eu posso até mesmo expressar, eu te amo porque você é bom para mim. Eu te amo porque você faz um favor para mim. Mas com Deus é diferente. E voltando ao assunto acerca de Adão em Gênesis, nós vemos que após Deus fazer o homem, o barro, modular o barro, fazer o boneco, interessante nessa palavra, nessa passagem, que o homem não se torna, o homem não levanta, o homem não se torna alma vivente no exato momento que Deus faz o boneco. Você vai ver somente a expressão que o homem se torna uma alma vivente após Deus assoprar em suas narinas o fôlego de vida. Deus faz o homem, mas o homem continua sem vida, parado. Após Deus assoprar em sua narina, a Bíblia relata e dizer, faz questão de falar, e o homem tornou alma vivente. Logo, quando Deus assopra o Espírito de Deus dentro do homem, aí sim o homem torna uma alma vivente. Ou seja, a Bíblia chega a relatar que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Eu aprendo com essa expressão que teve que ter algo terreno com algo celestial para gerar vida. E olha, se você for ver que a alma do homem, ela está no meio de dois. Ela está no meio de duas paredes chamadas uma carne e a outra espírito. E a alma do homem, melhor dizendo, no centro das duas. Aí nós começamos a entender quando a Bíblia fala que o espírito melissa contra a carne e a carne contra o espírito. O interessante é que o homem, ele é uma alma. Ele é uma alma que tem um corpo. Ele não é um corpo que tem uma alma. Temos que ver isso daí. Por causa que a pessoa é o que está dentro do homem. Nós temos uma expressão em dizer que a nossa carne, que é a pessoa, o que faz uma pessoa ser pessoa. Vou dar um nó um pouco na sua mente, mas depois eu vou desatar esse nó para você entender. O que faz uma pessoa ser pessoa não é o que está fora, mas o que está dentro. Porque se nós for em um velório, simplesmente vamos ver ali o boneco. Mas você vai ver algumas pessoas que não têm sabedoria e dizer, ele era uma pessoa boa, ai, a pessoa do fulano de tal, da fulana de tal. Mas nós sabemos que não está mais ali. Simplesmente ali está a carcaça. Ali está o casco. A alma, que é o principal de tudo, ela foi determinada que teve que, se for para o juízo eterno, para o inferno, para o Hades foi. Mas se foi ao paraíso, foi para o paraíso. Porque o que vai para esses dois lugares, esses dois caminhos, Hades ou paraíso, é a alma, não é a carne. A carne simplesmente é uma embalagem para que nós possamos nos locomover nessa terra matéria. Então o principal, quando nós falamos da pessoa, nós falamos de dentro, suas emoções. O que torna a pessoa é o quê? Emoção, decisão, escolhas. Isso faz uma pessoa se tornar uma pessoa. E foi assim que aconteceu com a vida de Adão. Adão só se levantou depois que teve a matéria terrena, juntamente com a matéria celestial. É como se Deus colocasse os dois no liquidificador espiritual, estou aqui conjeturando, e nascesse
alma vivente. Aí me lembra uma passagem falando sobre isso. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Tudo que é desligado na terra é desligado no céu. Se nós for entender, nós somos a ligação entre o céu e a terra. O homem é a ligação. Você pode ver que todas as vezes, de manhãzinha, Deus se encontrava no jardim com o homem. Porque o homem era a ligação de Deus e o homem. Após Deus fazer Adão, como qualquer outro pai, Deus apresenta para Adão o seu feito. Deus fala: Adão, isso tudo aqui, ó, fui eu que criei. Eu que fiz, Adão. Não é perfeito? Talvez, vou conjecturar um pouco, Adão venha falado: sim, pai, é perfeito. É, Adão. Mas eu não fiz isso para mim. Eu fiz para minha glória. Mas eu quero compartilhar, porque eu sou um Deus que gosto de compartilhar. E quero compartilhar contigo essa criação. Imagino eu o sorriso de Adão, a expressão de Adão feliz. Como qualquer outro pai queira compartilhar com o filho. Mas também existe um medo, quero levar no lado do pai terreno, não pai celestial, que Deus não tem medo de nada. Qual que é o medo de um pai na terra? É que o seu filho se perca. Não é o medo de um pai quando o seu filho nasce? É que ele venha, na trajetória, na caminhada da vida, ele vem encontrar pessoas má, pessoas que talvez possa fazer a sua mente, pessoas que talvez possa dar conselhos ruins, pessoas que possam influenciar a andar no caminho tortuosos, caminho torto. E sabemos que é um destino que nenhum pai pode evitar. É um destino que todos pequenos, quando cresce, mesmo quando é bebezinho, quando nós carregamos nos braços, nós sabemos que vai ter um dia que eles vão ter que bater de frente com aquela palavra que se chama encruzilhada da vida. Eu sei que essa palavra expressa um pouco mal, encruzilhada, mas só que é um fato. Para quem não sabe o que é uma encruzilhada, para quem dirige, eu não dirijo, mas eu li um pouco sobre isso. A encruzilhada, ela é uma fase que você, para você prosseguir a sua caminhada, todo cruzamento você tem que parar nela e olhar para os lados, para saber se não vem nenhum carro, para saber se você pode prosseguir mais à frente. Você para, é obrigatório você parar nas encruzilhadas. Seja quem está de carro, quem está de moto, até mesmo quem está de bicicleta, é obrigado a parar nas encruzilhadas. Porque sempre tem alguém passando. Você para, olha, observa, para depois você continuar a prosseguir. E na nossa vida não é diferente. Era esse tipo de conversa que eu creio que Deus vinha conciliando Adão sobre as encruzilhadas da vida. O interessante é saber é que Deus mostra tudo para Adão. E Deus fala: Adão, tudo é teu. Sabe aquele medo que o pai tem de um filho se perder? Então ele antecipa, ele acaba antecipando, meus irmãos, tudo aquilo que o mundo é capaz de oferecer para um filho. Eu digo aquele pai que já teve experiência com o mundo, que sabe que o mundo é dolorido, sabe que o mundo é sagaz, sabe que o mundo é traiçoeiro, sabe que o mundo é violento. O medo do pai é que os filhos venham a passar pela mesma situação que ele passou.
Então, o pai ele vai oferecer tudo que pode, mesmo sem poder. O pai tenta dar as melhores vestes para o filho. O pai tenta colocar o filho nas melhores escolas. Ou seja, o pai tenta suprir todas as necessidades possíveis para o filho. Para mostrar para o filho qual é o intuito. Filho, tu não precisa buscar lá fora. Você tem aqui. O pai pode te dar. O pouquinho que o pai tem, o pai pode te dar. Não é essa o objetivo do pai? O medo do pai? Mas eu creio que a maior desapontação, o maior desapontamento que um pai pode ter do filho é que mesmo o pai oferecendo tudo isso e o filho joga tudo pro ar e fala: não, eu vou pro mundo. O maior desapontamento de um pai, de um filho, é quando o filho tem tudo isso na sua frente, como seu pai lutou para dar, e de repente o pai descobre que o filho foi preso, que o filho roubou, que o filho matou, que o filho fez isso, que o filho fez aquilo. Ou seja, que o filho errou, que o filho não seguiu os conselhos do pai. Talvez é a maior desapontação, o maior desapontamento que um pai pode ter no filho. Agora tenta imaginar comigo como que Deus ficou depois que Adão desapontou. O interessante saber é que Deus, depois de criar o homem, ele não tira as vontades próprias do homem. Adão não é obrigado a amar Deus. Deus faz Adão com seus limites, com as suas vontades, com o seu livre-arbítrio. Simplesmente o que Deus queria de Adão era uma fidelidade. Simplesmente o que Deus queria de Adão era um respeito. Deus não queria que Adão tivesse medo. Deus queria que Adão tivesse respeito. Por causa que o respeito, irmão, é onde mora a dignidade. O medo. Existe uma grande diferença, as pessoas se confundem entre o medo e o respeito. O medo, a pessoa até quer fazer. Ela só não faz pela consequência que vai ter. Então acaba não fazendo. É só você ver seu filho. Compra uma bicicleta para o seu filho, ou um videogame, ou algo que interessa a ele, que chama a atenção. Pega na hora quando ele estiver jogando videogame e fala assim, ó, vamos almoçar agora. Vamos comer agora, vamos almoçar. Ele não vai querer. É óbvio que ele vai querer andar de bicicleta, vai querer jogar videogame. Aí você fala, vai almoçar primeiro, depois você joga. Se você não comer, você vai apanhar. Ele até vai almoçar. Ele até vai almoçar com você. Mas ele só vai almoçar com você porque ele tem medo de apanhar. Mas o pensamento dele está na bicicleta ou está no videogame. Para você ver que ele vai comer até mais rápido para ir jogar videogame ou andar de bicicleta. Agora, isso é medo. Agora o respeito não. O respeito, o filho obedece à voz do pai. Isso é forte. Então Adão acaba desapontando a Deus. E sabemos que todo desapontamento surge uma consequência. Todo pecado, todo erro tem uma consequência. Não é assim? Tudo que nós faz errado, a consciência pesa. O maior juiz do homem é sua própria consciência. Adão peca contra Deus. Ele reconhece que desobedeceu uma ordem vinda de Deus. E a Bíblia fala que Deus desce e chama Adão. Acontece algo com Deus que nunca tinha acontecido. Toda vez que Deus descia para falar com Adão, para ter um convívio com Adão, Adão sempre estava presente, porque Adão, como aprendemos, era a ligação de Deus. De Deus e o homem, era o que estava dentro de Adão, ao qual Deus colocou. Era o espírito do homem. Interessante é que quando Deus chama a
primeira vez, creio eu, quero conjecturar aqui, e a Bíblia fala realmente que Adão fica mudo. Eu acho que Deus sabe o que aconteceu, porque ninguém consegue pegar Deus de surpresa. Mas Deus quer ver a reação de Adão. Deus deixa. Deus dá corda. Deus deixa para ver até onde vai. E Adão fica quieto. Então Deus encontra Adão e fala: Adão, por que se escondeu? Estou te chamando. E Adão fala: porque eu ouvi tua voz e tive medo. O interessante é que Adão teve medo, mas não teve respeito. Como que aprendemos? O medo é totalmente diferente que o respeito. Que o medo é consequência do que o que fizemos vai trazer. Adão tinha medo de ser repreendido por Deus. Mas Adão não respeitou o que Deus tinha falado. Tem aquele processo que você sabe muito bem. Deus tinha feito o homem. Deus tinha feito o homem juntamente com a mulher. Quero ser mais adiante. Mas sabe o que é interessante? É que, presta atenção comigo. Da mesma matéria que o homem, os animais foram feitos na terra. Certo que os animais não se tornaram espírito, né? Não tiveram esse privilégio. Dos anjos. E você vê que os animais têm mais respeito do que o próprio homem. Você vai ver que os animais, eles respeitam Deus mais que o homem. Então a desobediência do homem trouxe uma consequência para Adão e Eva. A consequência foi a expulsão. O porquê Deus expulsou Adão e Eva do jardim? Não devemos esquecer que, além da árvore da vida no jardim do Éden, também existia, ou melhor dizendo, além da árvore do conhecimento do bem e do mal, também existia a árvore da vida. Se o homem continuasse morando no jardim do Éden, ele ia continuar comendo da árvore da vida. Então eles iam ser uma alma imortal. Se eles continuassem morando no jardim do Éden, eles iam continuar comendo da árvore da vida, ia se tornar imortal com a sua alma no pecado imortal. Por isso que Deus expulsa. Porque Deus expulsa o homem mortal. Deus é tão sábio no que faz. Até na expulsão, ele protegia o homem. Olha só que pai é esse, hein? Porque se Adão continua comendo, simplesmente Adão ia se tornar como Satanás, sem direito à redenção, sem direito ao perdão do pecado. Porque Satanás, ele pecou com seu corpo imortal. O que é imortal no homem? O que faz o homem imortal? Esquece a matéria, que a matéria é apenas um boneco. A matéria, que é a carne, foi apenas uma carruagem para o homem se locomover nessa terra. O homem é uma alma vivente. Esquece a matéria. Então, se o homem pecasse com seu corpo, com sua alma imortal, o homem ia adquirir uma pessoa imortal também, assim como Satanás, assim como os anjos imortais. Você pode ver que os anjos, eles pecaram no seu corpo imortal. Por isso que não existe perdão mais para Satanás, porque ele pecou com o seu corpo imortal.
Então, se o homem comesse, continuasse morando no jardim do Éden e comesse do fruto da vida, da árvore da vida, o homem ia se tornar uma alma imortal. E não ia haver salvação para ele. Por isso que Deus apressa em expulsá-lo e expulsa do jardim. Talvez Adão nem entendeu o porquê aquilo. Ou talvez sim, como ele tinha tanta intimidade com Deus. Pois bem, estamos falando, para a gente não esquecer desse tema do foco, estamos falando acerca da ingratidão do homem. O livro que nós lemos aqui, uma passagem, 2 Timóteo 3, versículo 1 em diante. E após disso, como eu venho falando, eu falei que o homem é como se estivesse numa montanha russa, altas e baixas, e Deus correndo atrás do homem, o homem se escondendo não sei de quem. E pior, o interessante é que não fica só por aí. Depois da desobediência do homem, quando eu falo do homem, para vocês entenderem, eu falo da mulher também. Eu falo do homem no sentido humano, mas usando a expressão do homem, assim como a Bíblia relata. Não estou falando no sentido de sexo masculino ou feminino. Eu falo no sentido carne, ser humano. Você vê que depois que o homem, que Adão, peca contra Deus, desobedece à ordem de Deus, tudo na terra se torna maldito. Tudo na terra se torna maldito. Então você vai ver que ali para frente contamina, irmão, a terra. Caim mata Abel, já começa a cair em declínio. Depois Deus tenta fazer uma aliança, faz uma aliança com o homem, lá em Noé. Mas só que o povo de Noé é bem sanguinário, ao ponto do próprio Deus tirar o seu espírito. E Deus fala, o meu espírito não ficará mais com o homem, porque eles são carnal, eles são mau. E o Espírito Santo, como já fala, é santo, não vai ficar em tempo sujo. Olha que situação. O homem que tinha uma proteção imensa de Deus, agora vira inimigo de Deus. Porque a Bíblia fala, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E Deus faz uma aliança. Porque Deus luta para voltar novamente a aliança com o homem. Por isso que eu falei desde o início, que amor é esse. Se nós soubéssemos o tamanho do amor incondicional que Deus tem pela humanidade, irmão. E Deus faz uma aliança com Noé. A mesma oportunidade que Noé teve, toda aquela raça teve. Toda aquela nação teve. Mas eles também rejeitaram. Seguiram o mesmo conselho de Adão. Seguiram o mesmo caminho. Desprezaram Deus. Desprezaram a palavra de Deus. E Deus fala para Noé. Noé, entra. Como eu falei do início que os animais é mais obediente do que o homem, Deus dá a oportunidade para que o homem venha ouvir a palavra de Deus através da boca de Noé. Que Noé prega o evangelho. Melhor dizendo, Noé prega a mensagem. O evangelho não. É boas novas. Mas Noé prega a mensagem. O arrependimento. Ou seja, Deus dá a oportunidade para aquele povo. Mas o povo, mais uma vez, rejeita Deus. Despreza Deus. Acende a ira de Deus. E para você ver que os animais, como eu falei, ele é mais esperto e obedece mais a Deus e honra a Deus. Então Deus fala com os animais obedecem e entram dentro da arca. Não foi Noé que chamou. Foi o próprio Deus. Foi o próprio Espírito Santo que estava na criação dos animais também. Vai para a arca. Já que os homens não querem, vai para a arca. E você vê. Coisa linda.
casal de cada espécie vindo para a arca. Sai da arca. E você vê que Noé, Deus faz uma aliança com o sinal de sua aliança. Mostra um arco no céu. É até um erro nós chamar de arco-íris, porque segundo a história relata que arco-íris, arco é aliança, íris é referente a deusa Íris. Se nós falar arco-íris, estamos querendo falar que faça. Se nós falar arco-íris, com a expressão de íris, se falar arco de Deus, até vai. Porque arco de Deus é aliança de Deus. Se nós falar arco-íris, é aliança com a deusa Íris. Então é errado nós chamar arco-íris. Arco-íris é referente a deusa Íris. O certo é arco de Deus. Você não vê a Bíblia chamando de arco-íris. Tu vê a Bíblia chamando de arco. Só. Aliança, ou então aliança. Verás o meu arco no céu. A minha aliança, o sinal da minha aliança. Mas você não vê falando arco-íris. Nós que temos essa expressão. Mas referente a Deus a Íris. Então é uma expressão errada. E com isso Deus confirma a sua. Mas mesmo assim, depois de Noé, os povos continuam ainda desprezando. Porque isso alastrou. O pecado que Adão cometeu alastrou tanto a terra. Que a tendência do homem foi só ser ignorante. Foi ser amante de si mesmo. E você vê que Deus, mais uma vez, tenta resgatar a atenção do homem para si. Faz aliança com Abraão. Ele confirma a aliança com Abraão, dizendo para Abraão: tu serás o pai da nação, tua nação será imensa. A nação, ou Abraão, melhor dizendo, Abraão, olha para o céu, tenta contar. Deus já fala tenta no intuito de quê? Não vai conseguir, mas tenta. Ó, Abraão, tenta olhar para o céu, tenta contar. Olha para o céu e tenta contar as estrelas do céu. Abençoarei os que te abençoares, amaldiçoei os que te amaldiçoares. E tu vê que a ingratidão do homem, irmão, é tão grande, é tão grande, é tão grande, é tão grande que, meu Deus, vindo mais à frente, você vê que o povo acaba cavando as suas próprias covas, com as suas próprias mãos. E você conhece muito bem acerca da história que Jacó e seus familiares vão encontrar refúgio no Egito, porque lá somente tinha alimento. Lá era uma grande potência naquela época. E eles vão com a sua família, com seus filhos, atrás de alimento. Eles acabam morando lá, você conhece muito bem a história. José, o filho que era sumido, tal, que foi traído pelos irmãos, encontra lá. Eles começam a conviver, morar lá em Gósen, crescer. E a Bíblia relata que lá aparece um faraó que não conhece a José. Lógico que aquele que conhecia morreu e levanta outro que já não conhecia José. E acaba escravizando o povo, porque era uma nação que crescia. O povo de Israel era um povo que cresce rápido. E você conhece muito bem a história. Se torna um escravo. Olha que situação, irmão. Parece até mesmo um filme de cinema, né? Filme de Hollywood. Até parece aquele filme do Gladiador, que de repente era quase príncipe, era general, de repente vira escravo, depois descobre que ele é general. Olha que situação. Olha que situação que o povo de Israel, os filhos de Deus, se encontram. E interessante saber é que Deus, mais uma vez, faz uma aliança com Moisés, a prol de Israel. Eu te pergunto uma coisa, você pode perguntar assim para mim: Regis, por que Deus perseguia tanto Israel? Por que Deus amava tanto Israel?
Se você entender, Deus protegia Israel, porque era de Israel. Não se esqueça que Deus fez uma promessa para a mulher, que do ventre dela nascerá um. Ou seja, para Deus corrigir aquilo que o homem fez, a burrada que o homem fez lá no início, Deus tinha que proteger Israel. Porque era de Israel, é do meio dela, a semente da mulher estava no meio dela. Por isso que Satanás tinha tanta fúria com Israel, e até hoje tem. Deus estava protegendo a semente. Porque se a nação de Israel morresse, não chegaria até nós a salvação. Então Deus protege. Nem que seja o último homem de Israel fosse o único, Deus ia proteger esse único. Se fosse um casal, homem e mulher, que sobreviveram, mataram quase todo mundo, se tivesse só dois, Deus ia proteger esses dois. Porque é no meio desses dois que ia nascer Jesus. É dessa descendência desses dois que ia nascer Jesus lá na frente. Então esse era o intuito de Deus, proteger, guardar Israel. Mesmo ele sendo obediente, Deus queria que isso acontecesse. É como se Deus falasse: não, vocês podem pintar e bordar agora, até meu filho vir. Depois que meu filho nascer, aí sim, vocês vão apanhar. Mas parece que cada vez que o povo era desobediente, mais Deus amava esse povo. Só Deus mesmo, irmão, para ter amor tanto assim. E o interessante é que nós vemos que Deus manda Moisés. Moisés, vai lá no Egito, tira meu povo, fala com eu sou, te enviou, faz isso, vai lá. Moisés vai, tira o povo. O povo estava 430 anos na escravidão, 430 anos debaixo de chicote, 430 anos debaixo do jugo de Faraó. E o povo consegue respirar. Talvez pela primeira vez. Alivia. Muitos se aliviaram depois que Deus tira eles. Mas o interessante é saber, irmão, aí que nós começa a mensagem, que é a ingratidão do homem, irmão, para com Deus. Nossa, nós somos muito ingratos. O povo viveram 430 anos, irmão, sendo chicoteado. O povo viveram 430 anos, meu irmão, sendo pisoteado, sem ter direito de nada. Um povo que tinha direito a tudo. Agora era escravo. Trabalhava para se sustentar por comida, mas abaixo do chicote. A primeira vez que eles respiram foi quando Deus tira ele do Egito, creio eu. Mas só que a pior coisa, irmão, é você lidar com pessoas ignorantes, pessoas fracas, de mente fraca. É a pior coisa. E Deus dá livramento pro povo. Deus faz aquela maravilha. Abre o Jordão, abre o Mar Vermelho, melhor dizendo. Deus abre o Mar Vermelho, o povo passa. O Mar Vermelho engole Faraó e suas carruagens, seus cavalos. O povo contempla o milagre, irmão. Mas mais uma vez, o povo desaponta a Deus. Mais uma vez. Moisés envia 12.
espia para espiar a terra. Canaã. 10 contamina, inflama, assim como o câncer. 10 deles, os espia, contamina o arraial todo. Quase 3 milhões de povos, entre crianças e mulheres, fora os estrangeiros que vieram junto. Contamina e dizer: ei, essa terra que Deus vai dar para nós, lá tem gigante. É quase impossível nós conquistar essa terra. E a Bíblia chega a relatar que o povo começa a se levantar uma rebelião. O povo começa a ficar em desespero. Alguns começam a se abaixar para pegar algumas pedras para querer apedrejar Arão e Moisés. Ao ponto deles falar assim: vamos levantar outro líder e vamos voltar. Vamos voltar para o Egito. Eu acho que a maior tristeza de Deus é a ingratidão. Olha o que Deus fez para aquele povo, irmão. Eu creio que o maior milagre que aquele povo viu não foi somente o mar vermelho se abrir. Não foi somente Faraó e suas carruagens com seus cavalos ser engolidos pelaquela água do mar vermelho. Mas um dos maiores, o maior milagre que Deus fez foi com a sua mão forte tirar aquele povo do Egito. Irmão, Deus conseguiu aliviar o sofrimento daquele povo. Mas só que o povo, mais uma vez, virou as costas para Deus. Desacreditou do poder de Deus. Não acreditou naquilo que Deus falou e desejou o mundo. Eu acho que a pior coisa para Deus é quando Deus conquista, faz com que o seu filho venha conquistar, venha ganhar. De repente, Deus vê que o seu filho decide voltar para o mundo. Talvez essa é a maior decepção para Deus. Eu digo isso porque eu vim do mundo. Eu me afastei. Eu decepcionei meu Pai, o Deus eterno. Eu acho que a maior decepção de Deus é isso. É quando você vira as costas para aquela pessoa que sempre te ajudou. Para aquela pessoa que sempre te fez o bem. Para aquela pessoa que te amou. Mesmo sabendo quem tu é. Mesmo sabendo que tu é essa pessoa que não vale nada. Mas te amou. Você vira as costas para ela. É só você ver no livro de Números, Deuteronômio, Êxodo. Você vai ver tudo isso. Até o ponto da passagem que eu estava vendo esses dias, de Deus falar que Deus suportou, meu irmão, esse povo durante 40 anos, parceiro. Para Deus falar, eu suportei, porque só suporta. Uma pessoa só suporta a outra. Essa palavra de suportar é como se fosse... Eu tive que fechar os olhos para isso. Eu tive que aguentar. A pessoa está segurando a barra para não explodir. Em outras palavras, faltava pouco para Deus matar todo mundo. Mas Deus segurou. Porque no meio dessa nação ia sair. Estamos falando sobre a ingratidão do homem para com Deus. De um Deus que tudo fez por amor a nós. Ser humano desingrato. Não respeita Deus. Não sabe nem quem é o seu Deus. E você vê que além disso, irmão,
Além disso, vou ler aqui em João também, uma passagem muito linda. João capítulo 1, o seu versículo 1. Olha só como que é tremendo. João 1, versículo 1. No princípio era o verbo. No princípio de Gênesis, onde falamos. E o verbo estava com Deus. O verbo aqui é Jesus. E o verbo era Deus. É uma confirmação que Jesus também era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreendem. Não compreenderam. Houve o homem enviado de Deus, cujo seu nome era João. Este veio para testemunhar, para que testifique da luz, para que todos creiam por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Aqui já fala que João não era Jesus, não era a promessa, mas ele veio falar da promessa, que era Jesus. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todos os homens que vêm ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não os receberam. Mas todos quantos o receberam, o poder de ser feito filho de Deus, e os que crerem no seu nome. Tá vendo? Como que é? E o versículo 14 aqui é tão forte que diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Você vê uma trajetória totalmente... Mó negócio tremendo, né, cara? Que você vê que lá em Gênesis, Deus cria o homem, Deus faz o homem. O homem desobedece a Deus. Deus expulsa o homem. É uma expressão muito linda. É como se Deus falasse assim para o homem: ó, Adão, tu pecou. Eu vou te expulsar. Eu sei que no momento tu não vai entender porque eu estou te expulsando. Mas nós vamos se encontrar lá na frente. Lógico que Deus não quis falar. Acho que Deus não falara no sentido fisicamente, nós vai se encontrar. Porque Adão morreu com 930 anos. Mas Deus quis dizer que a promessa, ou seja, nós vamos se encontrar, em que sentido? Ou seja, Deus quis dizer o quê? Adão, eu vou consertar. Ou seja, não tinha outra pessoa. Não tinha outra pessoa para que Deus pudesse contar. Eu não vi ninguém na terra santa suficiente para beber do cálice que só Ele mesmo poderia beber. Olha que manobra que Deus teve que fazer por causa da desobediência do homem. É como se Deus falasse assim: Adão, eu vou te expulsar agora, eu sei que tu não vai entender, mas eu vou te contar lá na frente, eu vou consertar tudo de lá na frente. E Deus sempre guardando e protegendo a semente que era o povo de Israel. O povo de Israel que era precioso. E o interessante é que, através do desprezo do povo de Israel, porque a Bíblia fala, vieram para os seus, e os seus não receberam. E deu-lhe o poder, aí que nós entra, e deu-lhe o poder para todos que
crer nele seja chamado de filho. Por isso que somos. Por isso que devemos orar por Israel. Devemos orar cada dia por Israel. Porque foi através dele que veio a salvação para nós. Porque nós éramos um povo desprezado. Mas Deus viu um povo que falou, Deus, eles não querem. Nós quer. Nós precisa. E Deus deu para nós esse poder. Essa autoridade foi passada para nós. Todos aqueles. Nós somos esse todos. Nós se incluímos no meio. Nós tornamos filho da promessa. Pela rejeição do povo de Israel. Agora vamos aplicar com tudo isso que falamos para os nossos dias de hoje. Tem sido diferente? Quantas coisas Deus tem feito por nós? Quantas maravilhas Deus nos tirou da escravidão, assim como tirou o povo de Israel. Deus nos tirou do chicote do adversário, assim como Deus tirou Israel. Nós vivíamos debaixo do jugo de Satanás, assim como Israel também vivia debaixo do jugo de Faraó. Para nós chegar até onde nós estamos com nossos pés firmes, passamos por uma trajetória tremenda. Deus teve que fazer o mar vermelho se abrir. Aquela parede, aquela dificuldade que nós jamais pôde pensar, que nós era capaz de ultrapassar. Aquela dificuldade que se levantava contra nós, aquele mar, aquela tempestade que se levantava contra nós, nós jamais pôde imaginar que nós era capaz. Deus fez nós passar pelaquela tempestade. Deus fez nós passar por aquele muro de concreto espiritual que estava à nossa frente. E muitas das vezes agimos como Israel. Muitas das vezes viramos as costas para o Criador. Muitas das vezes desacreditamos no Deus que temos. Meus irmãos, não podemos ser isso. Temos que mudar nossa atitude. Temos que guardar aquilo que nós mais temos de precioso, que é a coroa da salvação. Satanás tem enganado muitos crentes nesses últimos dias. De uma tal forma, tem roubado a criabilidade do povo. Tem pessoal que vive nas igrejas, até mesmo em cima do púlpito, mas já não tem mais crença na sua fé. Está com a lâmpada apagada. Às vezes só vai para a igreja para não escandalizar, mas mal sabe que já está escandalizado faz tempo. Vai para a igreja porque tem medo de ir para o mundo e as pessoas apontarem. Mas a pior fase é quando você está morto dentro da casa de Deus. Olha como a nossa geração está. Uma geração que outrora sabia o que é oração. Uma geração que outrora não se preocupava com o celular. Uma geração que outrora amava a oração. Uma geração que outrora, quando se falava de visita, se oferecia para poder ir. Hoje estamos vivendo uma geração egoísta. Estamos criando os filhos egoístas. Estamos criando os filhos sem amor ao próximo. Hoje nos púlpitos não tem sido pregado mais sobre o amor. Antigamente, na igreja primitiva, homens e mulheres que não amavam a si mesmo, mas amavam a palavra. Hoje nós estamos criando nos púlpitos homens simplesmente para animar. Não tem sido pregada a palavra verdadeira. Não tem sido pregada a palavra da cruz. Tem deixado o nosso jovem fraco. Nossos jovens estão se cansando rápido. Fraco. Sem disposição para lutar. Sem ir avante.
Temos que mudar isso daí. Temos que mudar essa situação. Temos que mudar essa situação. Era isso que Paulo queria dizer no livro 2 Timóteo, capítulo 3. Homens amantes de si mesmo, se preocupam no que vestir, se preocupam. Deus nunca deixou determinado que é para nós se acostumar com este mundo. Que é aqui que vai ser a vitória. Deus nunca prometeu vitória para ninguém nessa terra. Deus nunca prometeu coroa para ninguém nessa terra. Deus nunca prometeu descanso para ninguém nessa terra. Mas tem sido pregado nos púlpitos que aqui é a tua vitória. Que tu vai receber tua vitória. Não, irmão. Aqui não é a tua vitória. Aqui não é o teu descanso. O nosso descanso é lá no alto. O nosso descanso é com Ele. Aqui é luta, aqui é guerra, aqui não tem descanso. Para Paulo falar aquela expressão, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Paulo teve uma caminhada. Paulo combateu verdadeiramente como um guerreiro. Ele venceu altos e vindas, naufrágio, foi apedrejado, foi caluniado. Nós não chega a passar o terço do que Paulo passou. Nós passa por uma situação, nós já começa a chorar, nós já começa a murmurar. Que Deus estamos servindo hoje? Deus. Amém? Que essa mensagem venha ficar no coração dos irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Fazer uma oração. Soberano Deus, ó Pai, te dou graça, ó Senhor, porque Tu és fiel. Senhor, nos ensina, Senhor, conforme Tu queres. Sabemos que Tu é um Deus perfeito, Senhor. Sabemos que Tu é um Deus zeloso, Senhor. Sabemos que Tu é um Deus, ó Pai, que tem ciúme. Também sabemos, ó Pai, que Tu é um Deus, ó Pai, que se relaciona com a Tua criação. Simplesmente, Pai, o que Tu queria de Adão ali, do homem, era apenas a fidelidade. É apenas que o homem, Senhor, compartilhasse do amor do Pai dele. Coisa simples, e nós muitas das vezes somos egoístas. Queremos algo para nós. A vaidade, a soberba toma conta do nosso coração, Senhor. E acabamos te desprezando. Acabamos te traindo por coisas banais. Senhor, a nossa geração de 2019, Senhor, se encontra corrompida. Já não podemos mais confiar no homem. Hoje em dia, Senhor, nós choramos no canto, porque não temos mais amigos fiéis para compartilhar. Coloca em nós, ó Senhor, um coração puro, para que possamos, ó Pai, buscar a Tua face, buscar a Tua intimidade, Senhor. Assim como Tu fizeste aliança com Abraão, faça conosco, Senhor. Aliança, Pai, que outrora nós temos quebrado, faça conosco. Grandes coisas, Senhor, tem feito em nosso meio. Tem nos livrado da morte. Tem nos tirado do Egito, Senhor. E nós nada fizemos para Ti. A única coisa que Tu pede da gente é apenas a fidelidade, Deus. Toma nossos filhos, Senhor. Porque esse é o nosso maior medo, como Pai, é que nossos filhos venham se perder nesta caminhada. Porque sabemos, como foi falado aqui na Tua palavra, Senhor, que os dias são dias trabalhosos, Senhor. Os homens, ó Pai, têm sido te aborrecendo. Os homens têm sido, Pai, mais soberbo. Os homens são amantes de si mesmos, Senhor. Já não sabem mais o que é amor. Os filhos, ó Senhor, já não respeitam mais os pais, Pai. Toma nas Tuas mãos, Senhor, essa nação chamada Brasil. Toma o Brasil nas Tuas mãos, Senhor. Creio, meu Pai, que o Brasil foi uma nação escolhida por Ti. Porque o Brasil abraçou a Tua palavra.
Mas também sei que Satanás não se alegra, Senhor, com o Brasil. E o Satanás, ó Pai, tem destruído muita família, muitos filhos, muitos jovens, ó Senhor. Toma nas tuas mãos. Que nós possamos fazer uma escolha certa, Pai, quando nós estivermos, ó Pai, na encruzilhada da vida. Para que possamos escolher seguir a Tua palavra, pregar o Teu Evangelho. Nos ensina, Pai, nos ensina. Nos fortifica, Senhor. Porque os dias são trabalhosos. O dia tem sido difícil, Senhor. E a nossa carne, Pai amado, sempre vai desejar voltar ao mundo. A nossa carne corrompida, Pai amado, sempre vai querer vencer. Mas também aprendemos hoje, Senhor, que nós somos a ligação entre o céu e a terra. Entre a terra e o céu. Hoje nós queremos ligar, Senhor, o céu para nós. Porque nós temos o poder de atrair o céu para a terra, Senhor. Queremos atrair neste momento agora, Pai. Repreendendo todo o mal, Senhor. Toma nas tuas mãos. Para a glória do Teu santo nome. Ó Deus, Pai. Obrigado por tudo, pela salvação, pelo perdão, pelas falhas que eu fiz, ó Senhor, que me perdoaste. Mais uma vez, nos concedesse mais